Capítulo 5º. Da execução e aprovação. Artigo 36. O exame do projeto urbanístico e dos projetos complementares deverá ser estritamente formal, pelo que todas as questões e fases serão tratadas por escrito, por meio de petições apresentadas no núcleo de protocolo da estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Administração, ou outro órgão que vier a substituí-la, e dos órgãos da administração indireta municipal correlatos, e de despachos escritos e fundamentados, de forma que todas as decisões e soluções fiquem devidamente registradas e documentadas, evitando-se procedimentos verbais, salvo quando estritamente indispensáveis. Parágrafo único. Considera-se processo de aprovação do parcelamento do solo, o conjunto formado pelos pareceres técnicos, estudos, memoriais, relatórios, tabelas, documentos e projetos específicos parciais de obras, de acordo com a enumeração constante do Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento, e no anexo, parte integrante desta lei complementar. Artigo 37. Para apreciação e o exame de projetos previstos nesta lei complementar, o interessado apresentará requerimento à administração municipal, devidamente acompanhado dos documentos relacionados no anexo, parte integrante desta lei complementar, e no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento. Artigo 38. Cada projeto específico de obra, que integra o processo de parcelamento do solo, será objeto de apreciação pelo setor ao qual competir tal exame, formalizando-se, por escrito, as intervenções de cada órgão envolvido, com a emissão de termo técnico de exame final e análise jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade no seu âmbito de atuação, opinando pelo prosseguimento, ou não do processo de aprovação. Parágrafo 1º. Caso o processo apresente irregularidades, no projeto ou na documentação, o interessado será notificado por escrito, para promover a devida regularização ou complementação dentro do prazo de 20 dias, ou nos prazos previstos no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento, quando se tratar de loteamento. Parágrafo 2º. Os órgãos municipais participantes de processos de aprovação de loteamento deverão seguir os prazos previstos no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento, para aprovação ou indeferimento dos respectivos projetos. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a contagem do prazo para aprovação ou indeferimento será suspensa, continuando no primeiro dia após a regularização ou complementação, no caso da hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Transcorridos os prazos sem que tenham sido apresentados pelo interessado todos os dados necessários, o projeto será considerado indeferido. Parágrafo 5º. Somente depois que os projetos que integram o processo de parcelamento do solo forem considerados em condições de aprovação, é que os órgãos municipais participantes de processos de aprovação poderão aprovar o projeto de forma global, ficando terminantemente vedada a aprovação parcial ou condicionada ao cumprimento de qualquer alteração de projetos. Parágrafo 6º. Os órgãos municipais participantes de processos de aprovação de loteamento não ficarão adstritos às apreciações formuladas sobre projetos específicos, podendo complementar e rever as respectivas conclusões quando, para tanto, haja motivação técnica ou legal, podendo ainda avocar em qualquer projeto, em qualquer fase de exame, sempre que tal intervenção for necessária ou recomendável. Parágrafo 7º. Em caso de preenchimento das condições de aprovação, o processo de parcelamento do solo será finalizado pelo termo de aprovação firmado em conjunto pelos titulares e dirigentes dos órgãos responsáveis participantes do processo. Parágrafo 8º. No termo final de exame emitido por cada órgão envolvido no processo de aprovação do loteamento, deverá constar expressamente que toda a documentação exigida para aprovação foi devidamente apresentada. Parágrafo 9º. Fica delegado ao titular do órgão municipal de planejamento urbano o ato de autorização de expedição do alvará de licença para registro do loteamento. Artigo 39. O projeto será indeferido nos seguintes casos:
Inciso 1º. Quando estiver em desacordo com as suas diretrizes, estudos técnicos ou legislação aplicável. Inciso 2º. Quando promover o crescimento desordenado da área urbana e a criação de vazios urbanos. Inciso 3º. Na hipótese do parágrafo 4º do artigo 38 desta lei complementar. Inciso 4º. Quando estiver em desacordo com o procedimento fixado no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento. Artigo 40. Aprovado o processo de parcelamento do solo, o interessado deverá protocolar o respectivo projeto no cartório de registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo único. As despesas referentes ao registro do empreendimento correrão à conta do loteador. Artigo 41. Desde a data de registro do parcelamento, passam a integrar o domínio do município as vias públicas, as áreas destinadas ao uso institucional, as áreas verdes públicas e os equipamentos públicos urbanos e comunitários. Parágrafo 1º. As áreas institucionais e áreas verdes públicas terão sua localização aprovada no projeto urbanístico pelo órgão municipal de planejamento urbano, de acordo com o estudo da Diretoria de Urbanismo. Parágrafo 2º. No caso de existir interesse público na alteração do uso da área institucional prevista em loteamento aprovado, será necessária prévia autorização legislativa em todos os casos, e deverá ser destinada a outra área institucional equivalente em substituição, exceto nas hipóteses de alienação previstas nesta lei, N. Ordinal masculino S. Artigos 14, parágrafo 7º, 16, parágrafo 28, 17, parágrafo 17, 18, parágrafos 4º e 19, 21, parágrafo 6º, 25, parágrafo 6º, 28, parágrafo 5º e 31, parágrafo 7º. Parágrafo 3º. A área equivalente a que se refere o parágrafo anterior, será indicada pelo órgão de planejamento municipal. Parágrafo 4º. Poderá ser dispensada a substituição prevista no parágrafo 2º deste artigo, quando a área institucional for considerada inaproveitável para ocupação por qualquer tipo de equipamento social e comunitário, assim declarada por parecer fundamentado emitido pelo órgão municipal de planejamento urbano, quanto à ocupação de áreas urbanas de propriedade do município, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo. Revogado. Parágrafo 5º. Para efeitos desta lei complementar, considera-se inaproveitável a área que: inciso 1º. Possuir dimensões, formas ou topografia que inviabilizem sua ocupação por equipamentos sociais e comunitários. Inciso 2º. Estiver inserida em áreas de risco, ou de ocupação especial, assim considerada por meio de leis posteriores à sua aquisição pelo município. Inciso 3º. Estiver localizada em zonas de planejamento, onde não seja necessária a construção de equipamentos sociais e comunitários, ou onde essa necessidade seja limitada, comprovada por estudo de demanda. Revogado. Parágrafo 6º. No caso de que trata o inciso 2º do parágrafo anterior, somente ficará desobrigada da reposição de área prevista no parágrafo 2º deste artigo, quando existirem outras áreas institucionais, que atendam às necessidades de equipamentos sociais e comunitários, apontadas pelo estudo de demanda. Revogado. Parágrafo 7º. As áreas verdes públicas deverão ser doadas no imóvel a ser parcelado, enquanto as áreas públicas para uso institucional poderão ser alocadas em outro local, observado o prévio e imprescindível parecer técnico a ser elaborado pelo órgão municipal de planejamento urbano. Parágrafo 8º. As áreas públicas institucionais disponibilizadas em outro local deverão ser dotadas de toda a infraestrutura, sendo que a área parcelada e a área do local a receber as áreas públicas serão avaliadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do município de Uberlândia, ou pela Caixa Econômica Federal, mediante convênio celebrado com o município de Uberlândia, resguardada a equivalência financeira entre elas, devendo neste caso o custo das avaliações ser pago diretamente pelo empreendedor.
Parágrafo 9º. Na hipótese das áreas institucionais, de que trata o parágrafo 8º deste artigo estarem localizadas em polígono na mesma área da matrícula, que originou os parcelamentos distintos, e as áreas objeto da doação, deverá ser adotado o critério de equivalência financeira de 0,1 metros quadrados, 1 metro quadrado, por 0,1 metros quadrados, 1 metro quadrado. Parágrafo 10. É vedada a alienação, doação ou cessão de forma onerosa ou gratuita de áreas verdes. Parágrafo 11. Em uma ou mais glebas de um único proprietário, que possuírem área de preservação permanente APP, a localização de parte das áreas verdes públicas poderá ocorrer contígua às áreas de preservação permanente, não se sobrepondo a elas, em nenhuma hipótese. Artigo 41. As avaliações de imóveis para os fins desta lei complementar serão realizadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do Município de Uberlândia, ou pela Caixa Econômica Federal, mediante convênio celebrado com o município de Uberlândia, devendo neste caso o custo das avaliações ser pago diretamente pelo empreendedor. Artigo 42. No ato de aprovação do processo de parcelamento do solo, o interessado deverá assinar termo de compromisso obrigando-se à execução das condicionantes ambientais e infraestruturas abaixo relacionadas, conforme cronograma de execução, ou no prazo de até 2 anos, podendo sofrer uma única prorrogação por igual período. Inciso 1º. Abertura das vias públicas. Inciso 2º. Pavimentação. Inciso 3º. Sistema de abastecimento de água potável. Inciso 4º. Rede de energia elétrica e iluminação pública. Inciso 4º. Rede de energia elétrica e iluminação pública com tecnologia LED, diodo emissor de luz. Inciso 5º. Sistema de esgotamento sanitário e destinação final. Inciso 6º. Meios, fios e sarjetas. Inciso 7º. Rede de drenagem das águas pluviais. Inciso 8º. Implantação de ecoponto para descarte de resíduos sólidos, conforme especificações do órgão ambiental municipal, as quais estabelecerão, a partir da demanda pública no empreendimento, ou em outra localidade, o projeto arquitetônico e o local de implantação. Inciso 9º. Projetos paisagísticos e de iluminação das áreas verdes públicas. Inciso 10. Garantia de permeabilidade visual na divisa de loteamentos ou condomínios fechados. Inciso 11. Sinalização horizontal e vertical das vias públicas. Parágrafo 1º. Para o projeto de sítio de recreio, o interessado deverá obrigar-se à execução das infraestruturas abaixo relacionadas, de acordo com o caput deste artigo. Inciso 1º. Abertura das vias públicas. Inciso 2º. Sistema de abastecimento de água potável. Inciso 3º. Rede de energia elétrica. Inciso 4º. Sistema de esgotamento sanitário e destinação final. Inciso 5º. Execução de sistema de curva de nível. Inciso 6º. Implantação de ecoponto para descarte de resíduos sólidos, conforme especificações do órgão ambiental municipal, as quais estabelecerão, a partir da demanda pública no empreendimento, ou em outra localidade, o projeto arquitetônico e o local de implantação. Parágrafo 2º. Para a construção dos equipamentos de infraestrutura, a que se refere este artigo, a administração municipal expedirá a competente licença de execução de obras. Parágrafo 3º. Todo ecoponto deve ser cercado por muro de alvenaria.
Artigo 42. A compensação de antecipação de área em créditos para implantação de obras públicas poderá ocorrer para compensação de áreas institucionais ou sistema viário em parcelamentos do solo de acordo com a finalidade da área antecipada, mediante prévio parecer favorável dos órgãos técnicos municipais e autorização legislativa específica. Parágrafo 1º. É vedada a utilização dos créditos, de que trata este artigo, para compensar áreas verdes públicas. Parágrafo 2º. As áreas recebidas antecipadamente na forma deste artigo, serão computadas como áreas institucionais ou sistema viário de acordo com a finalidade da área antecipada, quando forem loteadas as áreas onde elas se localizam, ou em outros loteamentos situados no perímetro urbano do município de Uberlândia. Parágrafo 3º. É permitida cessão de créditos, de que trata o caput deste artigo a terceiros para fins de parcelamento do solo, respeitados os percentuais exigidos na legislação. Parágrafo 4º. Para a compensação de áreas institucionais, deverão ser avaliadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do município de Uberlândia, ou pela Caixa Econômica Federal, a área parcelada, e a área que receberá as áreas públicas, resguardada a equivalência financeira entre elas. Parágrafo 5º. A avaliação de que trata o parágrafo 4º deste artigo será dispensada somente quando a escolha do proprietário for pela compensação dentro da gleba total originária antecipação de área, caso em que deverá ser adotado o critério de 0,1 metros quadrados por 0,1 metros quadrados. Parágrafo 6º. As despesas para transferência das áreas ao município de Uberlândia e a averbação dos créditos correrão à conta dos respectivos proprietários. Artigo 43. Como garantia da execução das obras mencionadas no artigo anterior, o interessado prestará caução real, caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, mediante escritura pública de caução, assinada por todos os dirigentes dos órgãos municipais participantes de processos de aprovação de loteamento, e pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 43. Em garantia da execução das obras mencionadas no artigo 42 desta lei complementar, o interessado prestará caução real, ou em dinheiro, mediante escritura pública de caução, assinada por todos os titulares e dirigentes dos órgãos municipais participantes dos processos de aprovação de loteamento. Parágrafo 1º. A caução real será realizada nos moldes do previsto no caput deste artigo, e será devidamente averbada no cartório de registro de imóveis, devendo constituir de, no mínimo, 70% do número de lotes constantes do projeto. Parágrafo 2º. A garantia em dinheiro referida no caput deste artigo será estabelecida por laudo técnico elaborado pelo órgão municipal de planejamento urbano, do qual constarão planilhas detalhadas especificando unidades de medida, quantidades, preços unitários e globais das obras a serem executadas, segundo valores atualizados do mercado. Parágrafo 3º. Nos casos de empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal ou outra instituição que tenha seguro, os empreendedores poderão prestar caução somente da execução das obras de infraestrutura externa ao empreendimento, não cobertas pelo contrato com a financiadora. Parágrafo 4º. Os empreendedores deverão garantir a execução da infraestrutura interna para aprovação até a apresentação do contrato firmado com a financiadora nos termos deste artigo. Parágrafo 5º. No instrumento previsto neste artigo, constará expressa autorização para que a administração municipal promova a venda dos lotes calcionados, na qualidade de bastante procuradora dos proprietários, ou a liberação da caução prestada em dinheiro, para a finalidade exclusiva de execução das obras, caso não tenham sido executadas nos prazos fixados. Parágrafo 6º. Caso o valor das obras ultrapasse o montante da renda oferida com alienação dos lotes efetivada nos termos do parágrafo anterior, o restante será cobrado do loteador. Parágrafo 7º. Os lotes poderão ser descalcionados proporcionalmente à infraestrutura executada, de acordo com o seguinte planejamento.
Inciso 1º. 5% para cumprimento das condicionantes ambientais exigidas pelo órgão ambiental competente, bem como da implantação dos projetos paisagísticos, da iluminação nas áreas verdes públicas, do ecoponto e da permeabilidade visual, quando for o caso. Inciso 2º. 10% para a implantação do sistema de abastecimento de água potável. Inciso 3º. 20% para a implantação do sistema de esgotamento sanitário e destinação final. Inciso 4º. 30% para a implantação da rede de energia elétrica e iluminação pública. Inciso 5º. 10% para a implantação da rede de drenagem das águas pluviais. Inciso 6º. 20% para a implantação da pavimentação, meio-fios e sarjetas. Inciso 7º. 5% para a implantação da sinalização horizontal e vertical das vias públicas. Parágrafo 8º. A infraestrutura poderá ser executada em etapas, obedecido o cronograma físico-financeiro aprovado, quando da aprovação do loteamento, e o descalcionamento dos lotes, será feito de acordo com o planejamento definido no parágrafo 7º deste artigo, mediante prévio parecer jurídico e liberação da assessoria técnica do órgão municipal de planejamento urbano, após a emissão de parecer técnico elaborado pelos órgãos responsáveis pela fiscalização das obras de infraestrutura e das condicionantes ambientais. Parágrafo 9º. Não será obrigatória a lavratura de escritura pública de descalcionamento de lotes. Parágrafo 10. As garantias exigidas neste artigo se aplicam a todas as formas de parcelamento do solo, de que trata esta lei complementar. Parágrafo 11. Na hipótese dos empreendedores oferecerem outro imóvel, de sua propriedade, ou de terceiros, como garantia da execução das obras mencionadas no artigo anterior, o valor do imóvel dado em caução deverá, no mínimo, ser correspondente ao valor da planilha orçamentária. Artigo 43. Na análise do projeto de drenagem pluvial, caberá à Secretaria Municipal de Obras, ou outro órgão que vier a substituí-la, consultar o órgão municipal ambiental, quando necessário, quanto ao local adequado para lançamento de água de contribuição das bacias, onde o loteamento está inserido. Parágrafo 1º. O empreendedor será responsável pela manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e dos respectivos dissipadores, quanto a assoreamentos, vazamentos e degradação da área de desague, pelo período de 24 meses após a emissão do certificado de conclusão da rede de drenagem implantada conforme projeto aprovado. Parágrafo 2º. Deverá ser celebrado termo de ajuste de conduta entre o município de Uberlândia por intermédio da Secretaria Municipal de Obras para a prestação da garantia relativa à manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e dos respectivos dissipadores, conforme parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. Para fins de descalcionamento da parcela de garantia de execução relativa à drenagem pluvial, de que trata o 43 desta lei complementar, será emitido termo de recebimento provisório. Parágrafo 4º. Decorrido o período estabelecido no deste artigo, e após vistoria conjunta por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, será emitido o termo de recebimento definitivo, a partir do qual a manutenção dos respectivas redes pluviais e dissipadores passará para a responsabilidade do município de Uberlândia. Parágrafo 5º. Os procedimentos descritos nos parágrafos 3º e 4º deste artigo não se aplicam a loteamentos residenciais tipo condomínio fechado, cuja manutenção já é de obrigação da administração do condomínio. Artigo 44. Após realizadas as obras de infraestrutura, o órgão municipal responsável pelo planejamento urbano, a requerimento do interessado, liberará a garantia prestada e expedirá o termo de conclusão. Parágrafo 1º. A liberação prevista no caput deste artigo será feita após vistoria e elaboração de parecer técnico dos órgãos municipais responsáveis pela fiscalização da execução das obras de infraestrutura.
Parágrafo 2º. A liberação do alvará de construção ocorrerá após a aprovação do empreendimento, e a emissão do habite se ficará condicionada à conclusão das obras de infraestrutura incidente. Parágrafo 3º. Nos casos de reloteamento, a emissão do habite se ficará condicionada à emissão do termo de conclusão. Artigo 45. Não caberá à administração municipal responsabilidade pela diferença de medidas dos lotes ou quadras, que interessado venha a encontrar em relação às medidas dos parcelamentos aprovados. Parágrafo único. O empreendedor deverá fazer a demarcação dos logradouros, quadras e lotes. Artigo 46. A administração municipal tomará as medidas necessárias tendentes a impedir a formação de loteamentos clandestinos. Parágrafo 1º. Especial fiscalização será efetuada quanto aos parcelamentos do solo rural para fins urbanos, ou sobre o uso em condomínio por titulares de frações ideais. Parágrafo 2º. Nenhuma guia de transmissão do Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI) poderá ser liberada pelos órgãos municipais responsáveis pelas avaliações ou cadastro, ou lançamento de imóveis, antes de estar aprovado o respectivo projeto global pelo órgão municipal de planejamento urbano, e devidamente registrado no cartório de registro de imóveis competente. Parágrafo 2º. Nenhuma guia de transmissão do Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI) poderá ser liberada pelos órgãos municipais responsáveis pelas avaliações ou cadastro, ou lançamento de imóveis, antes de estar aprovado o respectivo processo de parcelamento do solo pelos órgãos municipais competentes, e devidamente registrado no cartório de registro de imóveis.